A mais uma live em preparação para a vida matrimonial. Entre aspas, nosso curso de noivos. Eu digo curso de noivos porque a gente está tentando mudar essa linguagem. Não se prepara para o casamento como se prepara para tirar uma carteira de motorista. O curso de noivos, infelizmente, virou uma busca de certificado. O pessoal faz a inscrição lá na paróquia, faz o cursinho de um final de semana e pega o certificado e pronto, acham que já estão preparados para o matrimônio. Então, a pastoral familiar tentando mudar essa mentalidade, é por isso que eu estou fazendo essas lives. As nossas lives aqui não tem um certificado, mas a gente quer te dar o conteúdo que está nesse livro, que é o livro oficial de preparação para o matrimônio aqui no Brasil, muito bem feito pelo André Parreira e a Karina Parreira. E hoje o nosso tema é o segundo capítulo desse livro, que é o conhecimento e diálogo, harmonia conjugal. Algo que é fundamental para o casamento. Muitos casamentos fracassam porque o pessoal não sabe conversar. Hoje eu peço desculpas porque ontem a gente não conversou muito falando em diálogo. Eu não vi o tempo passar. Quando eu vi, mostrou lá, falta 20 segundos. Então não consegui responder as perguntas, não consegui interagir com os comentários. Hoje eu estou mais disposto a fazer isso. Vou prestar mais atenção nisso para poder conversar com vocês e responder as perguntas, principalmente no final da live. Lá nos últimos 20 minutos eu vou dedicar a responder as perguntas. Então, outro tema que eu quero abordar junto com o diálogo é as 5 linguagens do amor. Porque o que eu vejo na minha experiência de confessionário e de atendimento pastoral, que dialogar não é discutir relação. Dialogar não é ficar conversando. Quando o casal entende isso, que dialogar é falar a mesma língua, e esse livro aqui, eu indico para todos os casais que estão nessa crise, parece que o marido fala grego e a mulher fala japonês e eles não se entendem. No fundo é a mesma linguagem, cada um ama a sua maneira, mas um não se sente amado pelo outro. O resumo do livro é isso, né? O homem tem uma forma de amar, a mulher tem outra forma de amar, e é perigoso que uma parte não se sinta amada, não se sinta acolhida pelo outro. Então, entre os católicos virou modinha a questão de temperamento. É uma coisa muito difundida. O padre Paulo Ricardo fez um curso, o Ítalo Marcilli fez outro. Então, é danado a gente ver os jovens falando de temperamentos. Eu queria explicar os temperamentos antes de falar desse livro, porque esse livro virou quase que os temperamentos, o que os temperamentos ficou como modinha para o meio católico. Esse livro aqui ficou de modinha no meio protestante e também entre os coachings. É muito usado pelos coaches para falar dessas linguagens do amor. Então, resumindo aqui, eu vou resumir de forma bem rápida. Eu acho que a questão do temperamento é válida para autoconhecimento, mas depois eu vou dizer que mais atrapalha do que ajuda. Esse livro aqui eu recomendo como ajuda, mas é perigoso para uma pessoa fundamentalista esse livro mais atrapalhar do que ajudar. Então é por isso que eu vou falar dos temperamentos antes, porque corre o risco da gente rotular a pessoa, de dizer, sua linguagem do amor é essa, o seu temperamento é esse. Então, se coloca o rótulo é mais atrapalha do que ajuda no diálogo e na harmonia. Eu estudei os temperamentos enquanto fiz a faculdade de filosofia. Dentro da matéria de antropologia, a gente estudou a questão dos 4 temperamentos, mas eu digo que é uma coisa muito básica, muito superficial, não é muito aprofundada. O curso lá do padre Paulo Ricardo está bem feito, porque o que ele vai dizer é justamente isso. O temperamento é para ser transformado, não é para ter complexo de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Corre esse risco da pessoa se endurecer no seu rótulo e não querer mudança.
Então, são 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Para saber seu temperamento, ou temperamento do seu namorado ou sua namorada, 2 perguntas. Diante de um estímulo, diante de uma ação, a pessoa ela tem uma explosão forte ou uma explosão fraca? Essa é a primeira pergunta. Né? Pode ser um estímulo de dar o tapa na cara, por exemplo, ou de falar uma palavra que ofende, ou o estímulo de um prazer, um sorvete, se apresenta um sorvete. Sei lá, diante do estímulo, qual que é a reação? É uma reação forte, explosiva, ou uma reação fraquinha? Então, se for forte, pode ser colérico ou sanguíneo. Se for uma reação fraca, ela pode ser melancólico ou fleumático. Isso aí é uma perguntinha básica. E a outra pergunta é: essa explosão é fogo de palha ou ela é um combustível que dura? Se for fogo de palha, é sanguíneo ou fleumático. Agora, se for, sei lá, a pessoa fica ressentida, a pessoa guarda aquilo, então pode ser colérico ou fleumático. Eu só estou dizendo isso porque está na moda entre os católicos, mas eu digo que esse negócio de querer descobrir o temperamento e depois rotular: ah, minha mulher é melancólica, ai, meu marido é colérico, às vezes mais atrapalha do que ajuda no conhecimento do outro. Isso vale aqui para o nosso livrinho das 5 linguagens do amor, porque pode ser que a pessoa fixa nisso. Ele coloca aqui como se isso aqui fosse servir para todo mundo. E eu acho que de fato serve, porque também é uma coisa bem básica, bem superficial. Mas o perigo é ficar criando rótulo. Isso aqui não é um alfabeto completo, é só as 5 vogais para você ler o seu cônjuge. Eu aconselho para todo mundo que está em crise conjugal, que não está sabendo dialogar, que não está sabendo conversar. Então, vou dizer de forma bem resumida, para depois a gente poder responder as perguntas. A primeira linguagem do amor são as palavras de afirmação. Ele vai dizer aqui que tem gente que sobrevive a vida inteira sem elogio e não sente falta nenhuma. Tem outros que, se ficar um dia sem ser elogiado, ele já se sente desestruturado. Então, principalmente isso com as mulheres. Né? Se é mais, aqui as 5 linguagens valem para todo mundo, mas algumas você fala: isso aqui é para mulher. Porque na minha experiência de confessionário também, a grande reclamação dos homens é a falta de sexo. A grande reclamação das mulheres é falta de carinho. Quase 90% a reclamação é essa: ah, padre, a minha mulher não me ama porque a gente tem pouca relação sexual. E a reclamação do marido é: meu marido não me ama porque ele é um cavalo, ele é bruto comigo. E aí a minha resposta é: olha, o problema não é o seu marido, o problema é que seu marido é homem. O problema não é a sua mulher, o problema é que sua mulher é mulher. E aqui eu quero indicar outro livro que eu li tem muito tempo, eu emprestei, não sei quem que pegou, que é Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus. Aqui no Brasil, eu acho que o título que traduziu é Os Homens Fazem Sexo, as Mulheres Fazem Amor. Então, eu acho que essa é a tradução aqui no Brasil. Eu li, emprestei, não me devolveu, mas é um livro bacana para mostrar que ser homem e ser mulher não é construção social, é da natureza. E ele explica lá uma coisa que eu lembro, eu li esse livro, estava no seminário, mas ele dizia assim, a questão do olhar do homem e do olhar da mulher. O homem, quando ele olha para outra mulher bonita, ele mexe o pescoço. O olhar do homem foi feito para olhar longe, para caçar, por exemplo. E o olhar da mulher é um olhar 360 graus.
ela está cozinhando, está vendo os meninos, está vendo tudo que acontece ao redor dela. E ele explica assim, por isso que quando o homem perde a chave do carro, a chave está lá na vista dele, mas se ele não olhar fixo, fica lá desesperado, cadê minha chave? Eu deixei a minha chave aqui, a chave sumiu. E a mulher não, a mulher ela olha tudo, um olhar de 360 graus, olhar de coruja, e ela olha para outros homens bonitos, só que o marido não vê, né? Ele explicava isso lá nesse livro. E é interessante, ele vai dizer a diferença, né, de questão de o homem tem uma cabeça mais matemática, né, tem uma cabeça mais geográfica, ele sabe norte, sul, leste e oeste. A mulher não tá nem aí, não sabe nem a direita da esquerda. É o que ele explica lá, tô repetindo o mapa da casa, ela sabe, o homem não sabe. Então, é interessante, eu aconselho ler também, ajuda no conhecimento próprio, ajuda no conhecimento do cônjuge. Outro livro também que eu indico, Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, é outro protestante. Infelizmente, mas os livros são bons e faz parte da Igreja Católica ir lá na outra cultura ou na outra religião e absorver o que tem de bom. Então, Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, é um clássico. Recomendo para quem está noivo, para quem está namorando, para quem está solteiro. Eu li numa sentada. É muito bom mesmo. E ele vai explicar as diferenças do amor, que um pouco a gente falou ontem. O amor de afeição, que é o amor das crianças, o amor dos animais. Você chega em casa, o cachorrinho balança o rabo, ele mostra afeição. As criancinhas também têm afeição, um amor de costume. Chega um estranho bonito, ela assusta. Mas, sei lá, o pai feio que está todo dia lá, barbudo, a criança está acostumada. Então, esse é o amor mais baixo. Depois, o amor de amizade, que é quando a gente está conversando do assunto e você fala, nossa, você também gosta disso? Sei lá, eu gosto de andar de bicicleta, não gosto ainda. Mas para começar uma amizade, o nome do livro é Os Quatro Amores, do C.S. Lewis, o mesmo autor das Crônicas de Nárnia. E aí você fala, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto também. Então ali já pode surgir um vínculo de amizade por ter algo em comum. O amor erótico, que é a paixão, essa paixão física, a paixão biológica, e do homem por mulher, da mulher por um homem. E o quarto amor, o ágape, que é o amor de Deus. Então ele vai explicar lá de uma maneira muito bonita que Cristo veio para elevar todos os amores ao amor ágape. O amor de afeição, esse amor humano, de afeição, de amizade e esse amor erótico do casamento é chamado a chegar a essa plenitude que é o amor que dá a vida. Jesus que deu a vida por nós, então não basta ter paixão, não basta ter amizade. É bom que tenha, não tem como ter casamento se não tem amizade, se não tem algo em comum que os uniu. Sei lá, quando que começou a namorar? Às vezes estudava junto, às vezes trabalhava junto, tinha algo em comum. Então, para o diálogo ser cultivado, a amizade do casal é muito importante. A paixão é muito importante. Mas não basta, só de amizade, só de paixão, não sobrevive um casamento. Depois, outra coisa que eu tenho que falar, já falei aí dos temperamentos, e um dia eu recebi uma perguntinha lá no inbox, alguém que perguntou, padre, o que tem a ver temperamento com signo? Eu respondi, não tem nada a ver. Mas depois eu vi uma treta lá do catequista, do Alexandre Varela, ele dizendo que o temperamento e signo é a mesma coisa. Que fica rotulando, você é disso, você é de câncer, você é de gêmeos, você é não sei do que. Então surgiu essa treta aí, mas esse é o perigo, de ficar rotulando. Então eu indico o livro, mas com essa restrição. Leia para entender a diferença, mas não fique rotulando e querendo descobrir, minha linguagem do amor é o toque físico. Não, você se sente amado em alguns toques físicos,
mas se você levar, sei lá, um tapa, você não vai se sentir amado, né? Mas ele explica isso também. Para a criança, que a linguagem primeira do amor dela, o mais forte é o toque físico, a agressão é muito mais pesada do que para outra, que talvez a linguagem do amor seria as palavras de afirmação. Tem gente que uma crítica dói muito mais do que um tapa, né? Isso aí é constatado. Tem gente que uma crítica, uma palavra dói muito mais do que, né, uma bofetada. Depois, a primeira linguagem do amor é essa. Então aqui, o que eu aconselho? A fazer as 5. Façam as 5 linguagens do amor. Tenta aplicar as 5 no seu casamento. Palavras de afirmação, elogiar, incentivar. E não tenha medo de dizer eu te amo. Não tenha medo de dizer que tá bonito, que tá bonita. E aqui encontrar aqueles elogios que pega na veia. Tem elogio que você recebe e você não tá nem aí para ele, né? Mas tem elogio que você vê que aquilo estrutura a pessoa, aquilo fortalece a pessoa, aquilo puxa para cima. A outra linguagem do amor, tempo de qualidade, dá atenção. Não basta estar lá junto na mesma casa, é preciso que tenha atenção. E aqui a diferença de ouvir e escutar. Às vezes o marido está ouvindo, a mulher está falando e ele está lá, mas será que ele está escutando? Porque escutar, não é? Ouvir é do ouvido, mas escutar é ouvir o coração. Quando a gente fala lá do se está vivo ou se está morto, a palavra que a gente usa para o coração é você escutou o coração da pessoa. Então, escutar é muito mais do que ver o que a mulher está falando. Às vezes a boca dela está dizendo pode ir, mas o coração está dizendo se você for eu te mato. Então, é nisso que consiste, de querer ouvir a alma, não só ouvir a palavra, saber o que está no coração do outro. E aqui aquela palavra de Jesus que é muito importante, a boca fala do que o coração está cheio, que eu vou tentar dar uma interpretação mais abrangente, que não é só a boca. A gente sabe aí pela biologia, pelos estudos de neurociência, que a linguagem corporal ela é muito mais forte do que a linguagem verbal. Então, o nosso corpo fala. Isso o Papa João Paulo II também vai dizer na teologia do corpo. O corpo fala. E a gente fala com o nosso rosto, com o nosso olhar, com as nossas expressões, com os nossos gestos, não é só com a boca. E às vezes eu encontro casais que a mulher fala, eu vou viver o silêncio de Maria, padre. Mas na verdade o que ela está vivendo é o silêncio de Lúcifer. Parece que é um animal lá no fundo do oceano, lá nas profundezas, na escuridão, esperando para dar o bote, né? Então, o silêncio de Maria é um silêncio de paz. É um silêncio que gera paz no lar. Esse silêncio ressentido, magoado, esse silêncio de ressentimento, isso aí não tem nada a ver com o silêncio de Maria. Então, a boca fala do que o coração está cheio, não só a boca. O que tem que mudar é o coração. E lá na oração uma das orações do ritual do casamento, vai dizer não que sejam uma só carne, vai dizer que sejam um só coração, uma só alma e um só espírito. Eu tenho como modelo de casal, modelo de diálogo no casamento, não sei se alguém aqui de Anápolis conheceu, a dona Ivone e o seu Walter Cides. Eu acho que eles chegaram a 70 anos de casados, os dois já faleceram, eles eram do Cursilho do Encontro Conjugal. Eu, padre recém-ordenado, fui visitar os dois. E a dona Ivone falou, padre, nós não estamos conversando. E aquele casal que eu via diariamente na missa lá na catedral, eu pensei, mas como que esse casal não está conversando? Eu falei, o que está acontecendo? Eles têm 70 anos de casado e ela disse, padre, nós não estamos tendo diálogo. E eu fiquei todo preocupado, o que aconteceu?
E aí ela deu um sorriso e falou: padre, a gente já sabe o que que o outro pensa. Não precisa nem falar, eu já sei o que ele pensa, eu já sei o que ele sente. E nesse dia eu falei: isso aí é modelo de casamento mesmo. Né? Não precisa nem verbalizar, porque o coração já está tão unido, a alma já está tão unida, que um já sabe o que que o outro está sentindo, um já sabe o que que o outro está querendo, um já sabe qual que é a necessidade, qual que é o sentimento. Isso é muito bonito. Se um casal alcança isso, alcançou a perfeição do diálogo. Né? Mesmo não verbalizando, saber o que passa no coração do outro, saber o que passa na mente do outro, saber o que que o outro sente, o que que o outro precisa. Porque senão acontece de alguns maridos que eu escuto, aqui a terceira linguagem do amor, presentes. Tem alguns maridos que falam: padre, ela está dizendo que eu não amo, mas eu coloco tudo em casa, eu dou presente para ela, eu comprei tal coisa, eu comprei isso, comprei aquilo, a despensa tá cheia. Só que talvez para sua esposa, amor não é receber presente, amor não é receber dinheiro. Talvez amor para ela seja a quinta linguagem do amor, toque físico. Dá um carinho, passar a mão na cabeça, né? Sei lá, um beijo, um abraço. Então, é preciso ouvir o coração do outro, né? Porque senão, mesmo que converse muito, pode ser conversa só de cobrança, de acusação, de poda. É preciso no casamento praticar a correção fraterna, principalmente a mulher. O homem é meio fora da realidade. Eu falo isso que, como padre, eu sei que, né, às vezes minha mãe tem que puxar minha orelha, porque homem vive no outro mundo, às vezes na abstração, e às vezes não preocupa com a roupa. A mulher tem que ficar lá chamando a atenção: meu bem, essa roupa tá suja, troca a bermuda, você tá com a mesma bermuda tem 2 semanas. Sei lá, estou exagerando, mas acontece. Né? E a mulher às vezes corrige muito mais, puxa o homem para a realidade. Mas a correção que Jesus nos ensinou precisa ser fraterna. Para quem tem a primeira linguagem do amor, que é palavras de afirmação, receber crítica em público, você está acabando com o seu casamento. Né? Você desvalorizar o seu marido, criticar o seu marido ou a sua esposa na frente dos outros, talvez isso desestrutura totalmente a pessoa. Aqui eu quero dar outra noção que está lá no livro do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E ele fala de conta bancária emocional. Você vai fazendo depósito emotivo, depósitos sentimentais, né? Um carinho, um presente, o toque físico, sei lá, essas 5 linguagens aí. Às vezes o tempo de atenção, que pode ser ir para a missa junto. Eu já escutei mulheres dizendo: padre, meu marido não me ama porque ele não reza comigo, eu chamo para rezar, ele não vai para a missa comigo, eu estou na igreja sozinha, eu rezo sozinha, ele nunca tem tempo para estar do meu lado. Então, amor para ela é o marido rezar o terço junto. Você quer conquistar a sua mulher, reza o terço lá junto com ela, mesmo que você esteja cochilando, talvez. Né? Amor, talvez, pro marido, é a imagem que ele ganhou da avó dele. A avó deu o presente para ele, que era a imagem de Nossa Senhora, e a mulher implica com a sogra, com a avó, e vai lá quebra essa imagem. Né? Para ele é o fim da picada. Então, aqui eu estou dizendo que cada alma é única. Não se repete. O seu marido é irrepetível. Sua esposa, Deus fez e jogou a forma fora. Então, é preciso ter essa grandeza de alma, porque o conhecimento um do outro é por toda a vida. É claro, dá para conhecer o caráter, os valores, o temperamento, a linguagem do amor, na época do namoro, do noivado. Né? Mas conhecer o outro plenamente, isso aí é para a vida toda. Queria citar aqui uma frase de Nietzsche, que está aqui no livro do André Parreira. Ele fala, o Nietzsche que era um filósofo ateu, mas ele dizia: quando você pensar em casar, esteja disposto a conversar com a mesma pessoa até a velhice. Você está disposto a isso? Você está disposto a conversar com ele, a conversar com ela até a velhice, até que a morte os separe? Então, fica aí essa dica.
Que mais? O conhecer a si mesmo, conhecer aquilo que te estrutura e aquilo que desestrutura. Nem sempre o que te estrutura é uma coisa boa. Vou dar um exemplo. Eu era seminarista e teve um ano que a minha responsabilidade era limpar os quartos de hóspedes, incluindo o quarto de um padre que ia lá no seminário de vez em quando. E aí, o quarto dele era uma bagunça. Era livro jogado, papel jogado, ele era o econômico, tinha nota espalhada para tudo quanto é lugar. Então, como era a minha responsabilidade limpar, às vezes coisa jogada no chão. E aí eu juntava aquela papelada tudo, juntava aqueles livros tudo, e pensa no homem que ficava bravo. Para ele era a morte tocar nos papéis dele. E um dia eu precisei pegar um documento com ele, e aquele quarto, uma bagunça, papel espalhado para tudo quanto é lugar. E eu falei, padre, estou precisando de tal papel, tal documento. Ele foi no lugar certinho e pegou. Eu falo, meu Deus do céu, como que ele sabia? Nessa bagunça toda, nessa zorra toda, ele sabia onde estava o papel. Aquilo era uma bagunça, uma desordem. Mas para ele não era. Para ele sabia onde estava cada coisa. Eu não estou dizendo que a gente tem que... Na verdade eu estou dizendo, a gente tem que respeitar o outro mesmo com as suas fraquezas. Aqui entra aquela parábola de Jesus Cristo, que é tão famosa e que é tão importante para a nossa conversão. O que vai nos condenar ao inferno não é simplesmente o mal que a gente faz, é também o bem que a gente deixa de fazer. Jesus fala, olha, eu tive fome, você não me deu de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu estava doente e você não cuidou de mim, eu estava nu e não me vestistes. Então, isso vale para o pobre? Vale. Mas isso se aplica de forma perfeita ao casamento. Quando você consegue ver Cristo no seu esposo, na sua esposa, aí sim acontece uma verdadeira conversão e a verdadeira santificação. Agora, ver Cristo, ver Jesus nas fraquezas materiais, ver Jesus no pobre, ver Jesus no doente, ver Jesus na pessoa sofrendo é até fácil. Agora, ver Jesus nas misérias morais do outro, na bagunça do outro, na mentira do outro, né, na desonestidade do outro, é muito difícil. A gente conseguir ver Jesus, apesar da fraqueza espiritual, apesar do pecado do outro, ver a imagem de Deus nele, ver a presença de Deus nele, apesar dessas fraquezas. Então, aqui, tentar descobrir o que estrutura e o que desestrutura, o que puxa para cima, o que puxa para baixo. E os comentários aqui pausou e foi um tanto de comentário que eu nem vi. Então, ter isso aí claro, né? O que puxa o seu marido para cima, o que puxa seu marido para baixo, o que puxa sua mulher para cima, o que puxa ela para baixo. Às vezes o que puxa para cima nem sempre é uma coisa tão virtuosa. Eu conheço mulheres que falam, padre, meu marido sem beber é pior do que meu marido bebendo. Eu queria muito que ele parasse de beber, mas eu vejo que ele sem beber fica muito pior. Então, é uma fraqueza, devia ser mudada, tem que praticar correção fraterna às vezes. Eu dou aqui minha experiência, tirei 10 dias de férias, nesses 10 dias eu viajei com o Padre Minta. Quantas correções o Padre Minta me fez? Várias vezes. Ele é super organizado e eu sou meio bagunçado. Então, várias vezes ele, Tiago, não é assim. O Padre Minta, para quem conhece, é o Padre Indiano, e é um grande amigo meu, considero mesmo como irmão. E considero como amigo porque tem coragem de falar os meus defeitos na minha cara, de me corrigir com carinho, me corrigir com amor, de querer que eu cresça. Né? Então, eu conheço casais que foram botar para fora, viveram entalado a vida toda, foi falar para fora só no dia do divórcio. Aí viveu com aquilo entalado a vida inteira, no dia do divórcio despejou tudo. Né? No dia que estava lá no cartório para assinar o divórcio, foi falando coisa até da lua de mel. Né? Então, quando não aceita a correção fraterna. Primeiro que talvez a correção não seja muito fraterna.
Se for a primeira linguagem do amor, ele dá uma dica aqui que em vez de ser uma correção ao erro, elogia o que tem de positivo. Acho que essa sugestão é válida, né? Mais do que você ficar corrigindo, você vai lá e elogia, né? O marido fez um servicinho, talvez a sua linguagem do amor seja atos de serviço, que é a quarta, né? Você quer que seu marido te ajude de qualquer jeito. O cara, ele te elogia, ele te dá atenção, ele te dá presente, ele te dá toque físico, mas ele não quer lavar um copo. Para a mulher que tem essa quarta linguagem do amor, é o fim da picada. Então ela quer que o marido ajude de qualquer maneira. Amor para ela é o marido lavar a louça. Então, quando ele fizer, aí você elogia. Talvez a linguagem dele seja a palavra de afirmação, aí você coloca como herói. Você hoje foi um Marte porque você lavou vasilha. É a sugestão dele porque talvez vale mais do que a cobrança, a acusação, a poda e até mesmo do que a correção fraterna. E tem coisa que não é correção fraterna, é encheção de saco. Né? Se a pessoa também... E aqui Jesus fala, junto com a correção fraterna, ele vai falar, tira primeiro o cisco que está no seu olho, tira primeiro a trave que está no seu olho para depois tirar o cisco do seu irmão. Isso aplica muito no casamento, porque normalmente os sentimentos são recíprocos. Quando você está sentindo antipatia do seu marido, normalmente ele está sentindo antipatia de você. Normalmente, quando você sente raiva do seu marido, ele vai acabar sentindo raiva de você. Normalmente, se tiver indiferença pelo seu marido, ele vai sentir indiferença por você. Então, os sentimentos, isso aí vale para a sogra também. Né? Normalmente, para vizinho, né? Os sentimentos quase sempre são recíprocos. Quando você tem antipatia pela pessoa, é aquilo que você vai receber. Como acabar com a briga? Conversão. Jesus fala, se alguém te dá um tapa na cara, vire na face direita, ofereça também à esquerda. Por quê? Porque se você continuar com sentimentos recíprocos, né, ele me acusa, eu acuso, ele cobra, eu cobro. Vira uma queda de braço, os dois se desgastam, os dois saem feridos, as feridas só vão aumentando, aumentando, aumentando. Então, como corrigir? Converter. E a conversão é em um momento. A santificação é a vida inteira, mas a conversão é em um segundo. Em um único segundo, se você quis ter uma conexão com Deus, você quis mudar o caminho, você quis mudar seu coração, um ato assim de falar, meu Deus, eu quero a sua graça, eu quero ser mais humilde, eu quero corrigir esse defeito. É aquilo que Jesus disse, o reino de Deus está próximo. Se você quiser mesmo a graça, ela está ao alcance. A conversão acontece em um segundo. A santificação dura a vida toda. Teve uma pergunta aqui. Eu vou ler a pergunta porque como vai ficar salvo lá no YouTube e o pessoal não vai... É bom eles ouvirem para entender a resposta. Padre, o senhor é o único homem que fala e ao mesmo tempo consegue ler os comentários. Consegue fazer... não consigo nada. Para mim é um custo ler os comentários. Então, deixa eu ver o tempo, porque eu esqueço do tempo. Mais algumas coisas que eu preparei aqui. Para quem está namorando ou está noivo, é normal no casamento, no namoro, no noivado, na nossa vida, a gente querer esconder os nossos defeitos. Porque nós temos direito à boa fama. Eu acho que se eu fizer uma live com a minha irmã, falando da minha infância, eu perco todos os seguidores em um dia. Então, é normal que a gente queira, né, dissimular o defeito. À medida que a intimidade vai aumentando, à medida que você vai vendo que você é aceito pelo outro, que você é acolhido, que você é amado pelo outro, você vai revelando a sua face. E por isso, muitas mulheres dizem, padre, lá fora meu marido é um cavalo. Não, lá fora meu marido é um doce, aqui dentro de casa ele é um cavalo. Mas aqui está o lado positivo. Dentro de casa, o lar deve ser o lugar que a gente pode mostrar quem a gente realmente é. No nosso lar,
é o lugar que a gente pode revelar quem somos de verdade. Né? Então, a terceira linguagem do amor são os presentes, eu falei. Então, à medida que vai aumentando a intimidade, você vai revelando quem é. O demônio, vai dizer a Bíblia, que ele se reveste de anjo de luz, ele se disfarça de anjo de luz. Então, como saber se você está casando com um anjo de luz ou com um demônio? Porque no primeiro encontro aqui, o problema é que normalmente se apaixona por uma ilusão. No dia que você conhece a moça, ela tá com o melhor penteado, tá com a melhor maquiagem, tá com o melhor vestido. É uma Cinderela transformada pela fada madrinha. E o marido, normalmente, ele tá com a melhor lábia, tá com a melhor, sei lá, né? O cara, na primeira visita na casa dos pais, ele mija sentado para não mijar na beira do vaso. Super educado, pede por favor, com licença. É assim. Como saber se está casando com anjo de luz ou se está casando com demônio? Convivência. Porque o anjo de luz, se o demônio se veste de anjo de luz, é por pouco tempo, não se sustenta. Logo ele volta para o lugar dele. Então, a convivência que vai lá, conhece a família, fica junto, sei lá, tem que passar tempo junto para saber se é uma maquiagem, porque a maquiagem só dura um tempo, a maquiagem uma hora cai, a máscara não fica muito tempo. Então, por isso a importância da convivência. E aqui para os namorados e noivos, a importância da castidade. Porque quando tem muito sexo no namoro e no noivado, tem pouco diálogo. O namoro e o noivado é para conhecer a alma do outro. O corpo você vai cansar de conhecer depois do casamento, vai até enjoar. Mas a alma, você vai demorar a vida toda para conhecer a alma de quem está casando. Então é importante, o namoro tem que se dedicar ao diálogo, conversar, perguntar, saber o que você pensa, quais são os seus valores, o que você quer da vida, sonhar, ver qual que é o sonho da pessoa, o que ela está planejando. Então esse é meu conselho aí. Outro livro que eu quero indicar, e para nós que estamos na quaresma de São Miguel, apesar de São Miguel não aparecer lá, mas aparece a luta de São Rafael com o demônio. O demônio Asmodeu, aquele que destrói a família. É uma pena que o livro de Tobias não esteja na Bíblia protestante, porque é o maior romance da Bíblia. O casamento de Sara e Tobias é um negócio fantástico. Então, quem não tem aí condições de comprar 5 linguagens do amor, quem não tem condições para comprar os 4 amores do C.S. Lewis, quem não tiver condições para comprar Os Homens São de Marte, As Mulheres São de Vênus, quem não tiver condições para comprar 3 para Casar, do Fulton Sheen, fica aí a dica de ler o livro de Tobias. É um romance, podia ser uma novela da Record tranquilamente, é gostoso de ler e eu convido a lerem juntos, pedacinho por pedacinho, é muito bom. Tem esse livro aí, O Glorioso Encontro, eu tenho, já li, é bonito também. Mas fica aí a dica para quem quer fazer um retiro. Nós padres, nós nos preparamos pelo menos 7 anos para ordenação. Então, os noivos preparar um finzinho de semana, né, sei lá, sábado à tarde, domingo de manhã só, é muito pouco. Eu acho que tinha que ter mais leitura junto, mais oração junto. E se conhecerem de verdade, conhecer a alma, aprender a ler o coração, aprender o que estrutura, o que desestrutura, aprender quais são os defeitos. Ao casar, você tem que saber enumerar 50 defeitos da sua namorada, do seu namorado, para não deixar para descobrir só depois que casa. O retiro não vai ser ir lá para uma casa de retiro, para uma chácara, eu acho que não cabe isso. Mas só de rezar junto, de ler o livro de Tobias junto, ler as 5 linguagens do amor junto, já é uma boa preparação aí para o casamento. Conhecer as misérias, porque o que é a misericórdia? É pôr o coração na miséria do outro. E isso você tem que
vai ter que fazer a vida toda, se realmente entende o matrimônio como algo indissolúvel, como algo por toda a vida. Aqui eu quero contar a piada eu gosto de contar essa piada. A live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube. Eu gosto de contar essa piada nos casamentos, que uma vez eu fui para uma boda de ouro com um padre, eu era seminarista, e lá na boda de ouro o padre perguntou para o senhor: seu fulano, o senhor já pensou em divorciar da Dona Maria nesses 50 anos? E o senhorzinho respondeu lá: padre, eu nunca pensei em separar, nunca o divórcio passou pela minha cabeça. Algumas vezes pensei em homicídio, mas divórcio nunca, né? E eu falei, esse aí foi bem catequizado, ele entendeu o que é o casamento. Até que a morte o separe. Vai ter dia que vai ter vontade de brincar de roxinho, né? De apertar o outro até ficar roxinho. Mas eu queria dar uma dica aqui de um casal que é muito amigo meu. Eles têm mais de 20 anos de casados. E um dia eu fui lá na casa deles e eles falaram: padre, nós nunca brigamos. Eu falei, mas não é possível, como que um casal vive 20 anos juntos e não brigam? E aí eles falaram: as nossas filhas são testemunhas, pergunte para elas. E eu perguntei para as meninas: vocês já viram os pais de vocês brigando? Elas responderam: nunca. Porque quando um tá nervoso, briga sozinho, o outro não responde. Então é uma boa dica. Na hora da discussão, na hora do nervosismo, cala-te, deixa o sangue acalmar, deixa o sangue abaixar, a poeira abaixar, depois conversa com calma, resolve com calma. E a conversa não é só verbal, pode ser um presente, pode ser uma cartinha, pode ser um serviço, você fazer uma comidinha gostosa para o marido, ou o marido fazer um servicinho que a mulher pediu há anos e ele não fez, pintar a parede que está caindo reboco, né? Pode ser um beijo, pode ser um abraço. O diálogo, a grande lição desse livro é que o diálogo não é só verbal, né? Tem várias maneiras de você expressar seu amor. E aqui, para terminar, vai dormir, amanhã é outro dia, isso mesmo. Para terminar, queria dar esse conselho aí que é de São Pedro: que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Não ir dormir magoado, talvez pode dormir sem conversar, mas que no coração esteja resolvido, não ficar guardando mágoas por dias. Eu acho que é impensável um casal passar uma semana sem conversar, é um absurdo, é pecado mortal, né? Se está sem conversar com o marido, se está sem conversar com a esposa, está em pecado mortal. Tem que ser resolvido, e se não der para resolver na conversa, resolve no beijo, resolve no abraço, resolve com presente, resolve lavando a louça, fazendo a comida, resolve capinando o quintal, mas mostra que perdoou, né? Às vezes o perdoar não é só dizer eu te perdoo. Às vezes dizer eu te perdoo pode ser uma ofensa. Eu conheço mulher que sabe... tem hora que eu acho que mulher usa salto para enfiar na goela do homem. Tem mulher que sabe ofender o cara até dizendo eu te perdoo. Então a mudança tem que acontecer no coração, não basta as palavras, né? É o coração que tem que mudar. O noivo, a pergunta que fizeram ontem e eu não respondi: o noivo pode cantar o salmo na cerimônia de casamento? Pergunte para o pároco, porque cada igreja, cada diocese tem as suas normas litúrgicas. Não é conveniente, é bom que seja um salmista, mas fala com o pároco. Quando a mulher é fria igual gelo, saber esquentar a mulher, ué. Quando a mulher fala, você tá certo, no tom da voz, ela pode estar dizendo justamente o contrário. Tá bom, gente. A live não tá na rede, mas tá aqui na cadeira de balança. Muito legal lá a live do Padre Gleiber. Então fica com Deus. Acho que eu passei o recado. E outra coisa que eu lembrei aqui da Dona Ivone e do seu Walter Cides, com quase 70 anos de casado. Eu vou falar. Quando um é católico e outro é protestante, eu vou comentar. A Dona Ivone e o seu Walter Cides...
Nessa visita ela me falou: padre, nós nunca posamos uma noite separados. Sempre, em 70 anos de casado, sempre dormimos na mesma cama. Nunca aconteceu dele dormir no sofá. É um milagre. Se eu for papa, a Kátia tá aí. Você pode confirmar, Kátia, você conheceu os dois. E um casal que nunca dormiu uma noite separado é para canonizar. E se eu for papa, eu vou canonizar os dois. E a mulher que nunca pôs o marido para dormir no sofá é realmente o exemplo. Então, quando é católico e o outro é protestante? Depende, porque dá para conviver bem. Eu tenho na minha família o tio Alvim, a tia já faleceu, mas ele era católico, ela é evangélica e vivia em harmonia, tiveram vários filhos. Mas eu sou da opinião, casamento misto pode dar certo? Pode, mas pode dar errado. Então pode ser que os dois sejam católicos fervorosíssimos, caso não dê certo também. Então a religião não é garantia se o casamento vai dar certo. Conheço casamentos mistos que se respeitam, o marido... Aqui tem a questão social, você não pode ir no culto, não tem uma barganha, eu vou no culto um dia, você vai na missa no outro. A fé não pode ser barganhada, a fé não pode ser negociada. Mas em questões sociais, na paróquia que eu estava, tinha um casal que o marido era evangélico e ele ia para os encontros de casais com ela, né? Dançava forró com ela, a gente fazia aqueles bailes dançantes do SCC, o marido estava lá em todos, não perdia uma. Na igreja dele era proibido dançar forró, mas lá no nosso baile dançante do SCC ele não perdia um. Estava lá junto com a mulher dele. Então é questão de afinidade. Pode dar certo. Mas eu tenho opinião, é mais fácil quando é da mesma religião, é claro, o diálogo é muito mais fácil. Você é macumbeiro, casa com a macumbeira, é muito mais fácil. Um segura o pescoço da galinha, o outro corta. O judeu com a judia, muito mais fácil, o muçulmano com a muçulmana, mas é possível. Eu conheço gente que é de casamento misto e vive super bem, se tiver o respeito. Fala sobre a nova metodologia do curso de noivos, tem gente querendo saber. Então, como é essa metodologia que a pastoral familiar está tentando implantar? Antes eu vou falar outra coisa. Às vezes na própria igreja católica tem pessoas de movimentos bem diferentes. A mulher adora a renovação carismática, o marido detesta a renovação carismática. O marido, é do neocatecumenal, a mulher odeia o neocatecumenal. Então, até mesmo na mesma religião pode ter divergência. A questão é respeitar, entender o outro, entender que aquilo... Questão de amizade também. É preciso que as mulheres entendam, o marido tem que ter um espaço para ter amizade com homens, conversa de homem, jogar bola. E o marido entender que a mulher tem que ter amigas e conversar entre elas, falar de coisa de mulher. Então, isso lá no livro do C.S. Lewis, Os Quatro Amores, é muito bem explicado. A mulher não pode dar as amizades, o marido não pode dar as amizades. É claro que tem que saber que a amizade que puxa para cima é a amizade que puxa para baixo. E a amizade que ajuda no casamento é a amizade que acaba com o casamento. Mas tem que ter o espaço, de jogar bola, de jogar truco. Aqui no Goiás é muito comum. E as mulheres lá no salão fazendo unha, fofocando. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento da pessoa. O casal aprender a ter vida social... Porque tem coisa que não sabe o que conversar porque não está em nenhum nicho, não tem hobby, não tem nada junto. Então, às vezes, eu conheço um casal que foi salvo, eles chegaram aqui na paróquia praticamente separados. Eu encaminhei para terapia com a pessoa da confiança, aí perguntou o que era em comum. O comum deles era dançar juntos, eles se conheceram no forró. E aí o terapeuta lá encaminhou, volta a dançar junto. Eles voltaram a dançar junto, resolveu todos os problemas. Então,
Às vezes é uma coisinha simples, que é o que deu liga no casamento, que é o que foi laço, né, que deu a intercessão. E é claro, homem e mulher por natureza são opostos, né? Por natureza já é oposto. A maneira de pensar, né, a maneira de ver o mundo é totalmente diferente. O homem parte do particular para o geral, né? Sei lá, tá conversando do acidente e daqui a pouco os homens já estão resolvendo o problema de trânsito do mundo inteiro. A mulher já é o contrário, ela parte lá da coisa mais abstrata para aquilo que é mais particular, né? Você fala carinho, você fala amor, você fala uma palavra abstrata, ela já puxa aquilo para a realidade. Então, são opostos, mas é preciso, né, aquilo que deu liga, aquilo que foi o alicerce, que foi a base de quando vocês se conheceram, poder fazer com que isso não vai perdendo a força. Alguém perguntou e eu não vi. Pescar, às vezes, para alguns maridos é estruturante. Ele volta muito mais tranquilo. Depende dos amigos aí, né? Tem pescaria aqui no Goiás que você sabe que não é católica. Mas se for com o padre junto, dá para confiar, ué. Beleza, gente, é isso. Sobre o curso de noivos que eu ia falar. Então, aqui a estrutura é muito simples. É muito mais fácil do que aquela outra que tinha que pagar a taxa, jantar à luz de velas, não sei o quê. E era muito rápido. São 11 encontros, na verdade 10 encontros e o último que é a missa, uma formatura, aí sim tem um jantar. E normalmente 2 casais da pastoral familiar, ou pode ser de outra pastoral, que o padre tenha confiança, vai dirigir os encontros, o conteúdo já está preparado. Então, não é igual um cursinho de autoescola, né, que sei lá, tem 30 casais de noivos que estão lá só para pegar certificado, e pegou o papelzinho ali, tchau e bênção. Como são 10 encontros, a gente pede para fazer enquanto antes, não deixar para fazer na última hora. Porque tem gente que descobre no curso de noivos que não deveria casar. Então, quanto mais cedo vocês fizerem o curso de noivos, melhor. Porque o curso é para ajudar a discernir. Às vezes tem coisas aí né, que não tem diferenças entre o casal que não dá para ser superada, diferença de valores. Quem dirige os encontros são 2 casais da pastoral familiar e podem fazer no máximo 5 casais de noivos, 5 ou 6 no máximo. Não pode ser 10, 20, porque é preciso desse diálogo, né? É preciso que seja mais personalizado, que possa conhecer e ajudar nas dificuldades daquele casal. O curso online é esse aqui, né, que eu estou dando conteúdo para quando vocês forem fazer esse daqui, vocês chegarem lá e falar, eu já sabia, o padre falou. Então é para isso que eu estou fazendo as lives, para dar o conteúdo. Não quero dar certificado para ninguém, certificado você busca lá na sua paróquia, na sua diocese. O curso vale por quanto tempo? Aqui na nossa diocese vale para sempre. Se não mudar de noivo ou se não mudar de noiva, aquele certificado vai valer até você casar. A experiência aqui na minha paróquia tem sido muito boa. Os casais que fizeram, a gente vê que tem um clima de amizade, um clima de fraternidade, dá para conhecer a vida comunitária da paróquia, a vida pastoral. É claro, cada bispo, cada pároco pode ter o seu sistema, pode ter sua metodologia, mas essa daqui é que está sendo oferecida pela Pastoral Familiar do Brasil. O livro está muito bom e eu aconselho, se na sua paróquia não tem esse curso, compre o livro, faça você sozinha com seu noivo, com a sua noiva. De ler junto, estudar junto, tem as atividades, tem tarefinha para fazer os dois. É bem bacana, tá bem melhor do que o cursinho de autoescola só para pegar a carteira. Beleza, gente. Hoje sim eu vou dar a bênção com calma.
Ontem a bênção foi em 2 segundos, porque quando eu vi lá já estava 20 segundos para acabar a live. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José, dos arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael, dos nossos anjos da guarda, de São João Paulo II e todos os santos, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, os vossos relacionamentos, a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. O tema de amanhã é Sede Fecundos. Vou utilizar, além do livro do André Parreira e da Karine, vou utilizar também o livro do Padre Léo, que tem esse nome, Sede Fecundos. Eu espero vocês para a nossa live de amanhã. E a última live vai ser no sábado, às 10 horas. O livro. A última live vai ser no sábado, às 10 horas. E vai ser sobre sexualidade, harmonia sexual. Vou dizer o que pode, o que não pode, até quando que pode. Que é outro livro que o André Parreira vai lançar junto com a Karina. O livro está em pré-lançamento, não está à venda, chama Amor Celebrado. Mas eu tive a graça de ser um dos revisores do livro, então eu já sei o conteúdo e vou passar para vocês. Até amanhã e até sábado, se Deus quiser. Amanhã às 8 horas, no sábado às 22 horas. E na semana que vem eu vou pagar as lives da Teologia do Corpo. Como falhou a internet na terça-feira, eu vou fazer live com 2 especialistas sobre Teologia do Corpo e vai ser muito melhor do que o que estava planejado. Deus é providente. Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso.